Graça e paz, família. Amém? Tudo bem? Tudo na bênção? Então, eu queria deixar uma porção de hoje para as nossas vidas, uma palavra devocional, uma palavra de edificação, uma palavra para trazer, talvez, resposta para algumas pessoas. E eu queria falar hoje sobre processo, né? A gente tem ouvido muito falar sobre propósito, mas uma das coisas que é necessária para a gente chegar no propósito é o processo. E esse processo muitas vezes não é fácil, porque o processo, ele dependendo do propósito, pode ser demorado, ele pode ser mais trabalhado. Eu posso entender isso muito bem quando a gente fala de uma receita, por exemplo. Quando o bolo ou a receita que nós vamos fazer é, é, tem muitos processos, a gente tem que respeitar todos os processos para poder chegar no propósito. Vamos falar de pão, por exemplo. O pão, antes de você, quando você começa a fazê-lo, você tem que deixar fazer a massa, fazer a questão do fermento, e a massa tem que descansar no mínimo 30 minutos para ele poder crescer, para daí você poder trabalhar, sovar e fazer o pão, né? E a vida da gente não é muito diferente disso. Dependendo do processo, do propósito que Deus tem, a gente vai ter que passar pelo processo. E não adianta querer antecipar ou pular o processo, porque se a gente pular o processo, a gente não vai chegar no propósito com perfeição, com a forma que ele deve ser, entendeu? E a palavra que eu trouxe para os nossos corações está em Jó, capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com os ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora estivei os meus olhos. Quando Jó chegou nesse capítulo 42, o processo que ele passou foi um processo muito difícil, processo de perda, um processo de questionamentos, de muita, até queixas mesmo, né? Amigos que se juntaram para acusá-lo, para falar que o que ele estava vivendo era por conta de pecado, era por conta dele ter deixado alguém, defraudado o órfão, a viúva, dele ter olhado para alguma mulher com um olhar de adultério, de cobiça. E por muitas vezes Jó questiona, Jó se queixa, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. E a gente vê o processo de Jó muito fácil lendo o livro de Jó. Né? Mas quando Deus começa a falar com ele, a partir do capítulo, se eu não me engano, capítulo, quer ver? 38. A partir do capítulo 38, até aconselho você a ler, de Jó, Deus começa a falar com Jó. E Deus começa a fazer perguntas para Jó que Jó não consegue responder. Na verdade, pelo que eu sei, Deus faz 70 perguntas para Jó. E nenhuma delas Jó consegue responder. Perguntas como: onde você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu estava colocando avestruz, os animais, o Leviatã e tantas outras coisas? E Jó não pôde responder porque Jó, como eu e como você, somos limitados. E Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é tremendo. E todo o propósito dele, todo o processo dele vai nos levar num propósito muito maior. E quando Jó, depois que Deus responde, ele fala assim: eu falei de coisas que eu não entendia, eu falei de coisas que eram inescrutáveis para mim, por isso eu me arrependo. Aqui no versículo 6 fala: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque ele entendeu que na verdade, todo aquele processo tinha a ver com um propósito, que está no versículo 5, que na outra versão que eu gosto mais, fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus mudou a sorte de Jó no versículo 10 do capítulo 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quando Jó entendeu, passou pelo processo, que não foi fácil. O processo não é fácil, irmãos. O processo é difícil. Mas depois que ele passou pelo processo, e ele
se recolheu na sua insignificância, né? Como nós devemos nos recolher na nossa insignificância. Reconheceu que Deus é Deus. Deus colocou ele como intercessor desses amigos, entre aspas, né? E ali Deus mudou a sorte de Jó, a ponto dele ficar rico, o dobro do que ele tinha. E Deus deu mais 10 filhos e Deus deu tudo para ele de volta. Mas ele passou pelo processo. E o que eu tenho para falar para você nessa manhã, nesse dia, não evitem o processo. Não fale para o Senhor assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais. A gente pode até falar, mas, Senhor, se eu tiver que viver o processo, me ajude para que eu chegue no propósito. A Bíblia até fala isso, né, no Romanos 8:28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus te abençoe. Um dia abençoado para você. Amém.